Aleluia, irmãos queridos. Glória a Deus. Eu acredito que às vezes não precisa tantas coisas, mas uma manifestação de carinho já ajudaria a vida de muitas pessoas. Um abraço, um beijo, uma palavra já faria muita diferença na vida de pessoas que escutam tantas coisas ruins, São tão, assim, às vezes rebaixadas, denegridas, são muitas vezes humilhados, às vezes no seu lugar de trabalho, ou às vezes dentro da sua casa. Então, a gente chega num ambiente como esse, nós esperamos que haja manifestação de amor aqui. E com certeza Deus continuará a nos visitar. Esse avivamento não fala somente de poder, mas também de um enchimento de amor no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de continuar falando o tema que eu comecei semana passada. Você pode pegar um texto da Bíblia e olhar de uma maneira específica nele. Mas você pode também olhar, como eu estou olhando aqui, Atos dos Apóstolos, de uma maneira panorâmica, de uma maneira geral, olhando os vários pontos daquele assunto. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Comecei semana passada, vou continuar hoje. Se Deus permitir, no final do mês eu termino. E eu estou olhando Atos dos Apóstolos nas suas diversas áreas. Eu falei aqui sobre a perseverança em oração. Falei que naquele tempo havia um critério na escolha da liderança. Falei que a igreja começou cheia do Espírito Santo. Falei que eles estavam vivendo o cumprimento da profecia de Joel, que é uma profecia cíclica, é uma profecia que ela se começou ali em Atos dos Apóstolos, mas ela continuará a se cumprir até a gloriosa vinda do Senhor, em enchimentos que Deus vai derramando sobre a igreja no mundo todo. Falei também sobre que a mensagem deles era uma mensagem que primava, que enfatizava Jesus no centro. Era uma mensagem cristocêntrica. Eles falavam muito de Jesus. Aquela mensagem daquela igreja também era uma mensagem que falava de fé, de arrependimento, de serem batizados nas águas e no Espírito Santo. Era uma ênfase também na pregação deles. E finalizei que naquela igreja também havia muito temor. Muito temor. Muitos irmãos se ajudavam ali. Havia uma atmosfera de ajuda mútua e muita simplicidade. Significava dizer que eles eram pobres ou eram ricos? A simplicidade veio habitar o coração de todos ali, ricos e pobres. Não importava se eles tinham ou não tinham. O enchimento do Espírito Santo na nossa vida deve ser uma prioridade para a vida do crente. Quando Paulo fala em Efésios 5,18, ele não está sugerindo, ele está dando um mandamento. Irmãos, quando o enchimento do Espírito Santo chega na vida de um crente, uma família, ou uma igreja toda, ou uma nação, a vida é como Samuel tem falado: bêbados abandonam a bebida, a prostituição desaparece. Ninguém precisará ficar aqui convocando os irmãos para vir orar. Nós não chegaremos aqui e ficar implorando para os irmãos vir para o culto. A sede, a fome por Deus será uma coisa natural. Se crer em mim, como diz as Escrituras, Jesus falou, rios, plural, rios de água viva fluirão do seu interior. A palavra sairá com poder de dentro de nós. Nós não precisaremos gastar tanto tempo, tanta estratégia para poder trazer as pessoas para a casa de Deus. As pessoas se sentirão tocadas
o enchimento da glória de Deus. Enquanto vocês cantavam aquele cântico lá, que enche-me Deus, enche-me Deus, eu vi pelo menos duas coisas. Uma foi uma visão, eu vi uma piscina com águas limpas e que brilhavam muito, e as pessoas queriam pular naquela água. O enchimento do Espírito é justamente isso: e a todos atrairei a mim. Quando a glória de Deus enche o lugar, nós somos atraídos para essa presença. Nós somos atraídos para essa presença de glória. E Deus toca o lugar, como aconteceu com eles. O Espírito ali desceu sobre a igreja naquele dia. E eles não conseguiam mais. As coisas tão difíceis para a gente largar, as coisas que parecem que são terríveis para a gente largar, vícios, manias, palavras ruins, um jeito difícil de ser, a gente vai largar pela força do Espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As doenças, irmãos, elas simplesmente não conseguem ficar num ambiente onde a glória de Deus está habitando. A maldade não consegue ficar onde a luz gloriosa de Deus está refletindo. Por isso que a gente chega perto de uma pessoa cheia da presença de Deus. A presença de Deus na vida de uma pessoa, onde ele passa, irmão, existe um irradiar dessa glória. E um outro pensamento que eu tive enquanto vocês cantavam é que a gente fica pensando, nesse corpo físico existe um limite de caber coisas. Mesmo a gente beba, come e beba, engorde demais, vai chegar um ponto que não cabe mais. Vai ter um limite para esse corpo. E eu fiquei sabendo esses dias que o maior órgão do corpo é a pele. Vocês sabiam disso? O maior órgão do nosso corpo é a pele. Mas ela estica, mas chega uma hora que não dá mais. Mas no espírito, qual é o tamanho do seu espírito? Qual é o tamanho do meu espírito? Se o meu espírito é grande, Deus fez ele. Imagine o tamanho do Espírito de Deus. Imagine a glória do tamanho do Espírito de Deus. Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Ele fala de um processo contínuo, de continuar se enchendo. Por isso que ele fala, não vos embriagueis com vinho. Tem limite isso aí. E estraga a vida da pessoa. Mas se encher do Espírito é outra coisa. Se encher do Espírito é outra coisa. Se Deus encher você, se Ele vier encher de novo, continuará a caber. Continuará a haver espaço. Se Ele te der sabedoria, cabe mais sabedoria. Se Ele te der unção de curar, cabe mais unção para curar. Se Ele te der unção para você profetizar, cabe mais unção para profetizar. Não há limite dentro desse Espírito que Deus colocou dentro de nós. E quando Deus nos selou, nos encheu, nos batizou com o Espírito Santo de Deus, nós ganhamos aí um aumento nesse poder, um aumento nessa capacidade. E hoje nós podemos nos encher, buscar mais e mais, e sermos mais e mais cheios da presença de Deus. E é isso que Deus quer para nós. O que aconteceu lá quando em Atos dos Apóstolos, Atos 1:1, que eu li semana passada, eu vou ler hoje de novo. Atos 1:1, escrito por Lucas, o evangelista, diz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado é o evangelho de Lucas. Esse é o primeiro tratado escrito por ele. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar,
E em 61 depois de Cristo, ele começa a escrever Atos dos Apóstolos, que alguns estudiosos chamam também de Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. E Atos dos Apóstolos, não se escreve mais Bíblia. A Bíblia está fechada com seus 66 livros. Nós não escrevemos mais Bíblia. A Bíblia que um dia foi fechada é essa que nós temos e usamos. Mas os Atos do Espírito Santo continuam a ser escritos através das igrejas que estão existindo em todos os lugares e em todas as épocas. Jesus falou assim, João 14:12, aquele que crer em mim, olha o tamanho dessa promessa, aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas. Irmãos, você olhando essa igreja aqui, é uma igreja que viveu uma dimensão sobrenatural que pouca gente viu. Essa igreja de Atos dos Apóstolos viveu uma dimensão sobrenatural, espiritual, que nós não vimos mais. Nunca se ouviu na história que a sombra de uma pessoa curava. Que passar na sombra daquela pessoa, a pessoa curava. Pouco se ouviu na história que você enviasse lenços e aventais de um homem de Deus, e os espíritos imundos saíam e as enfermidades eram curadas. A pessoa não precisava estar lá. Envia os meus lenços, eu não vou poder ir. A unção pegava nas coisas. A unção da pessoa pegava nas roupas. E Jesus falou que fará as obras que eu faço e as farão maiores do que essas. Aquela igreja do livro de Atos dos Apóstolos, um anjo de Deus vinha tirar o servo de Deus da cadeia. Um anjo de Deus vinha abrir as cadeias, fazia os guardas dormir e tirava o homem de Deus da cadeia, a ponto dele duvidar, a ponto dele pensar que aquilo era uma visão ou um sonho, e depois ele entender, verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o teu anjo para me livrar. Irmãos, a gente fica olhando essas coisas, eu não posso olhar dessa maneira como não mais acontece. Eu preciso continuar a crer como igreja. Eu preciso continuar a crer que eu faço parte da igreja do Jesus que não mudou, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu preciso crer que o sobrenatural continua presente na minha vida. Que o sobrenatural de Deus não foi embora. A presença gloriosa de Deus não foi embora da igreja. Talvez nós não temos a mesma fé, o mesmo poder, a mesma unção da igreja no seu início. Mas nós continuamos a ter o mesmo Espírito, a crer na mesma palavra, a confiar no mesmo Deus. E por causa disso eu creio que o sobrenatural de Deus voltará a abundar na sua igreja, de uma maneira global. Eu vivi uma experiência na minha vida que eu trabalhava de Uber e eu não tinha garagem para estacionar o carro. Eu deixava o carro na frente da minha casa, na calçada. 2 rodas na calçada e 2 rodas na rua. E todo dia eu chegava, às vezes tarde, 11 da noite, meia-noite. Tinha dia que eu ia mais tarde, para poder atingir a minha meta como Uber. E eu chegava e colocava a mão no carro, falava, Senhor, guarda o meu carro, eu não tenho o seguro da locadora, mas nem isso eu quero pagar também. Abençoa, cuida desse carro, Senhor, põe o teu anjo cuidando do meu carro. Era assim que eu orava, todo dia, durante os 6 anos que eu fiz Uber. 6 anos.
E um dia, o meu vizinho, que não é crente, mas é um homem muito bom, seu Paulo. Seu Paulo um dia falou para mim, uma conversa de manhã, que eu saio para passear com o cachorro. Ele me chamou, ô vizinho, preciso falar um negócio com você. Eu fui lá, tem um rapaz que passa aqui tarde da noite, é um amigo meu, e ele falou que toda vez que ele passa aqui na rua, tarde da noite, que ele chega tarde do serviço, ele fala que tem um cara aí, muito grande do lado do seu muro, de roupa branca, e ele passa com a cabeça baixa, com medo, caminho de casa, nem pergunta nada. E sempre que ele passa aqui, esse homem está aí do lado do seu carro. Irmão querido, o sobrenatural de Deus, eu não preciso ver, eu tenho que crer. Deus continuará a te dar livramentos, mesmo sem você saber. O Senhor continuará a guardar a sua casa. Se você tem orado pelo seu filho que está afastado de Deus, creia na manifestação sobrenatural de Deus, que Deus um dia vai trabalhar no coração dele, vai trazê-lo ao arrependimento, ele voltará a servir a Deus, voltará a glorificar a Deus, voltará a estar na casa de Deus junto com você hoje. Louvado seja Deus. Quantas vezes esquecemos o portão aberto, a porta aberta? Quantas vezes esquecemos a chave, voltamos para casa chateados, esqueci a chave. Você volta para casa e fala, não, me atrasei. Deus te guardando de problemas no meio do caminho, Deus te guardando de acidentes, Deus te guardando de coisas terríveis no caminho. Irmão, aprenda a agradecer, porque o sobrenatural de Deus está presente na vida da sua igreja. Você tem um Espírito Santo habitando dentro de você. Um Espírito poderoso, glorioso, onisciente, onipotente, que sabe todas as coisas. Sabe onde você tem que estar. Sabe quando tem que te livrar. E se acontecer de morrermos, nós temos esperança, estaremos para sempre nos braços do eterno Deus. Então a melhor coisa é servir ao Senhor. Aquela igreja do livro de Atos tinha sinais que a gente não entende. Atos 5:12. Atos capítulo 5, versículo 12. Atos 5, verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Muitos sinais. E uma coisa interessante que você olha, aqui diz pelos apóstolos, mas você olhando todo o livro de Atos, muitos sinais foram feitos pela vida dos crentes da igreja. Quem aqui nesse lugar, eu quero que você seja atrevido. Quem aqui nesse lugar sabe, você sabe que tem dom de curar? Fique em pé. Você sabe que tem, Deus te deu um dom de curar. Você já orou por alguém, ou mais de uma vez, ou mais de 3, mais de 4, 5 vezes, e Deus curou essa pessoa. Levanta, irmão. Tem coragem? Se Deus te deu, está com medo, está com vergonha. Deus te deu um dom de curar. Olha aí, ó. Olha lá, irmão. Pode sentar. Quem aqui nesse lugar tem dom de línguas? Deus te deu o dom de línguas. Fique em pé. Tem uns aqui que já levantou mais de 2 vezes. Ó. Tem mais de 2 dons. Quem aqui nesse lugar sente da parte de Deus que tem dom de visão? De visão. Você consegue ver sobrenaturalmente. Dom de visão. Quem aqui nesse lugar sonha de maneira profética?
Deus te mostra coisas em sonhos. Está vendo, irmão? Aí um dom difícil de ter na igreja. Quem aqui tem dom de interpretar as línguas? Você sabe interpretar quando alguém fala de maneira sobrenatural. Tem poucas pessoas. Esse dom de visão, esses dons que encheram a igreja do livro de Atos, podem ser somados a um dom que aqui você vê na vida dos apóstolos. Esse negócio de mandar lenço para curar, de expulsar demônio, de sombra curar, de você ver manifestações gloriosas, isso aí está inserido num dom chamado dom de maravilhas, que Paulo fala lá. Dom de maravilhas. Orar por uma pessoa que não tem dedo e o dedo nascer. Orar para uma perna entrar para o lugar sem tocar nada. Dons assim extraordinários. De dar uma palavra à distância lá. Naquele lugar, naquela casa, naquele endereço, isso, aconteça isso. Todos esses dons, irmãos, estão reservados para a igreja. É na igreja que Jesus faz essas coisas. Através dos irmãos, através da liderança da igreja. E essas coisas aconteceram aqui nessa igreja. Essa igreja aqui não se vendia por causa do dinheiro. Não se vendia. Atos 8, 18. Atos 8, verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Essa igreja não era vendida por dinheiro. Uma coisa cada vez mais presente na igreja atual. Pastores muito interessados nos cachês. Cantores evangélicos muito interessados nos cachês. Muita igreja, muito pastor, muito líder, muito crente interessado no dinheiro que aquilo vai te dar por fazer a obra. Um ponto difícil desse texto: ele quis comprar o dom com dinheiro. O Deus que você e eu servimos não está interessado na nossa gorda conta bancária. Não está interessado se temos muito ou pouco na nossa conta bancária. O dom que Deus dá para nós, o poder manifesto na igreja, não é derramado sobre aquele que tem mais dinheiro ou pouco dinheiro. É na vida daqueles que buscam verdadeiramente com sinceridade. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja, uns são mais cheios e outros nem tanto. Os dons são derramados segundo o querer do Espírito Santo de Deus. Não é por causa de dinheiro. Não é porque eu sou inteligente. Não é porque eu tenho 3 ou 4 faculdades. Não é porque eu moro num bairro bom.
Não é porque eu tenho um bom emprego. Não é nada disso. É por causa da simplicidade, do mover, do querer de Deus, em primeiro lugar. E daquilo que nós queremos fazer para Ele. Essa igreja aqui não se vendia por causa de dinheiro. Nessa igreja aqui do tempo de Atos, olhando de uma maneira panorâmica, essa igreja aqui, ela precisou ser muito sábia na palavra. Irmãos queridos, nós estamos vivendo um tempo onde existe muita falta de sabedoria na ministração da palavra. Todos os crentes, todos eles, principalmente aqueles que têm dons espirituais, tem uma coisa que precisa ser abundante na vida desse crente. Esse crente precisa aprender a ser bom na palavra. Nós precisamos aprender a manejar bem a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa igreja do livro de Atos, ela precisou alinhar doutrinas, precisou desfazer de certos ensinamentos. Do Velho Testamento, por exemplo. A igreja do livro de Atos, no seu início, os apóstolos usavam o Velho Testamento para pregar para os irmãos. As cartas não estavam prontas. Os evangelhos foram sendo levados para lá e para cá. Não estavam todos prontos. Nem todas as igrejas tinham em suas mãos todos os escritos do Novo Testamento. Mas muitos tinham muita coisa do Velho Testamento. E Deus separou homens sábios na palavra. Homens que precisaram se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Para poder ensinar de uma maneira mais pontual a palavra. E é a palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que quebra toda a oposição. É a declaração da verdade da palavra de Deus que envia muitas vezes a bênção e a cura sobre uma pessoa. Basta uma só palavra e o meu servo sarará. A palavra de Deus é escudo e broquel. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Jesus é o verbo vivo que se fez homem. Jesus é a palavra. Jesus combateu o diabo pelo poder verdadeiro da palavra de Deus. Essa palavra precisa habitar abundantemente no nosso coração, querido irmão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim, pedireis o que quiser. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Significa dizer que a palavra é a mesma ontem, é a mesma hoje e será eternamente. E a própria palavra diz que a palavra de Deus está para sempre lá nos céus. Está para sempre lá nos céus. Quando a eternidade chegar, essa palavra continuará lá. Aqui são palavras ditas pela boca do Deus verdadeiro. Quando eu estou lendo essa palavra, Deus está falando comigo, sem a ajuda de ninguém, só lendo. Às vezes você lê a Bíblia, irmãos, você nota isso.
Parece que as palavras, elas mesmo que elas saltam. Às vezes você se pega lendo a Bíblia e de repente você está chorando. Essa palavra tem poder de quebrantar você, meu querido. Ela tem palavra de trazer à luz o que não existe. É a profecia de Deus. Nós crentes temos que estar regados, encharcados dessa verdade. Essa igreja estava. Quando a mentira vier, você está tão cheio da verdade que você não é enganado. Eu soube de uma história, não sei se isso é verdade. Existe uma nação, irmãos, que nós deveríamos de pensar, pelo menos duas nações, onde Deus firmou uma espécie de cetro para governar. Israel e a nação americana. Vai olhar o início da nação israelita e vai olhar o início da nação americana. Nós aqui, Brasil, nós nascemos debaixo de um celeiro onde havia escravos e no seu início índios. E o espiritismo foi uma base dessa nação brasileira. Houve um momento na nossa história, 1947, para ser mais exato, onde houve lá um conluio entre as nações para fazer Israel ser nação de novo. Em 1947, houve um voto, porque a eleição empatou. E houve um voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que decretou que Israel voltasse a ser um país de novo. Nascerá uma nação num só dia, uma profecia antiga. Israel, um só dia, voltou a ser país, nação, pelo voto de um brasileiro. E sempre andamos em aliança com essas duas nações, Israel e os Estados Unidos. Se nós metemos a mão para irmos contra os propósitos firmados em Deus pela sua palavra, nós vamos colher um preço muito amargo. Nós estamos envolvidos numa demanda aí agora, que estamos querendo afundar o Brasil de novo. Mas hoje aqui, como igreja, levante as suas mãos. Como igreja, como nação profética, como povo que tem uma promessa, como uma nação que um dia fez parte, para Israel voltar a ser a nação que Deus quer que seja, nós declaramos que toda arma forjada, toda obra forjada para desfazer os propósitos de Deus, caiam por terra agora. Como igreja de Deus na terra, nós declaramos que todo propósito do Senhor, Pai querido, que todo propósito se traçou na eternidade, para as nações que o Senhor escolheu, o Brasil também, nós declaramos, nós revogamos essas promessas, nós invocamos essas promessas, para que o Brasil e todos aqueles que o Senhor escolheu, façam, deem fruto que o Senhor espera. Nós assim declaramos como igreja, como povo escolhido do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Aquela igreja combateu com autoridade os enganos, as heresias daquele tempo. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Todo engano de heresia, todo engano de Satanás foi duramente combatido pelos irmãos daquela época. Atos 13, versículo 8 em diante. Atos 13, 8 em diante. Mas resistia-lhes Elimás, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome,
procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Interessante a palavra do procônsul, não é, pastor Disseu? Ele viu que aquilo ali que aconteceu com Elimas era manifestação da doutrina do Senhor. Doutrina, uma verdade que não pode ser mudada. Existem doutrinas na Bíblia que elas são imutáveis. Não dá para a gente tentar mudar nenhum pelo, nenhuma letra, nenhuma vírgula, nenhum ponto final. Não pode mudar. Não podemos mudar. Não podemos pregar que Jesus Cristo foi criado. Não podemos pregar isso. Não podemos pregar que qualquer pessoa pode fazer parte da igreja. Não precisa ser batizado. Não precisa só sentar e participar. Não podemos pregar isso. Não podemos declarar que o poder de Deus enche a vida de qualquer pessoa que não seja crente. Não podemos ensinar doutrinas que Deus não ensina na sua palavra. Não podemos pregar que o adultério é uma coisa aceitável por Deus. Não podemos pregar que o homem pode ter um monte de mulher. Não podemos pregar essas coisas. Quem prega o evangelho aqui precisa estar firmado na doutrina do Senhor. Precisa se basear na doutrina do Senhor. Não podemos ensinar nada contra os princípios bíblicos. E quando alguma coisa salta, sai fora, quando não é pregado de acordo com as Escrituras, aí precisamos combater, precisamos ensinar, precisamos corrigir em amor. Existe uma igreja, não existia, ela existe ainda, que essa igreja, se você ouvir uma mensagem dessa igreja, ela é chamada de igreja. Ela prega sobre... Você ouve a mensagem no rádio, o servo, a pessoa que está pregando lá, parece um pastor mesmo. Ele fala: você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, você tem que se encher do Espírito Santo de Deus, você tem que se encher da palavra de Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que fazer tudo para engrandecer esse Deus. Aí quando acaba a mensagem, ele fala assim: vamos procurar agora se encher do Espírito Santo de Deus. Eu caí nessa lá no Paraná, ouvindo no rádio relógio a mensagem. Eu peguei ali: vamos orar então, eu quero. Então quando ele foi orar, vamos clamar e invocar o Espírito Santo da Vó Rosa. Sabe quando você toma um banho de água gelada? Falei: eita meu, pregou igualzinho um pastor. É Igreja Apostólica de Jesus Cristo. Esse é o nome dessa igreja. Tem até nome de igreja evangélica. A doutrina errada, ela é sutil. O erro doutrinário é sutil.
às vezes não é abertamente declarado, é sutil. Você vai abraçando sutilmente. Quando você vê, você está embaraçado. Como a igreja dos nossos dias, que prega que inferno não existe, que prega que as pessoas, depois do juízo final, Deus vai fazê-las evaporar. Elas vão evaporar. Elas não vão ser condenadas eternamente no lago de fogo. Vão evaporar, junto com os demônios e o diabo. Uma igreja daqueles que vão bater nas suas portas de 2 em 2. E aquela igreja que guarda o sábado. Você não precisa crer em inferno. Você não precisa, porque isso não existe. Essas coisas não existem. Porque Deus é amor. Deus não vai condenar ninguém. Depois do juízo final, tudo vai desaparecer. E então tem que pegar textos que eu creio na palavra de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o engano doutrinário precisa ser corrigido. Essa igreja, irmão, quando via lá Satanás tentando entrar no meio, trazendo coisas erradas, os apóstolos eram firmes nas suas declarações e não permitiam que essas coisas viessem a habitar dentro da igreja. Tem uma igreja que um dia, foi no começo da minha fé, eles quiseram visitar, conheceram a Márcia e quiseram visitar a minha casa. A gente aceitou a visita. Vieram 2 moças. E lá, toda cheia de simpatia, de educação, entraram na nossa casa e começaram a ensinar. Nós permitimos, né? E aí então começaram a ler. E a gente estava mais ou menos 6 meses de fé. E aí então começou, e então ela chegou e falou assim: só que vocês não são discípulos de Jesus. Olhando para mim e para minha esposa. Mas por quê? Eu aceitei Jesus, eu me converti, me batizei. Por que eu não sou? Vou na igreja batista? Porque vocês não frequentam a igreja internacional de Jesus Cristo. Você só vai ser crente se você frequentar a igreja internacional de Jesus Cristo. E as seitas estão se proliferando, irmãos, pelo mundo. A doutrina errada está abraçando a vida de um monte de gente. De um monte de pessoas. Como a doutrina de ídolos, como a doutrina de Maria, como a doutrina dos Espíritos, como muitas outras doutrinas que estão querendo enfiar dentro da igreja evangélica. Como a doutrina que você tem que pagar, como a doutrina que quanto mais você dá, mais você recebe de Deus, como as doutrinas que muitas vezes a oração de madrugada é que vale, a de dia não vale. Deus só ouve mais oração de madrugada, não ouve oração de dia. Deus ouve toda e qualquer oração em qualquer lugar, feita de todo o coração. Como a doutrina que você tem que estar debaixo da minha cobertura, se você sair, você é maldito. Nós temos que estar debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus. Você deve submissão ao seu pastor, é verdade. Mas todos nós estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus. Se Deus está em nós, irmãos, nós estamos seguros. Já estou indo para o final dessa mensagem de hoje. Essa igreja aqui precisou resolver questões, como por exemplo, a questão da zombaria. Essa igreja aqui era muito zombada, perseguida, os seus líderes eram presos. Como eu tenho que me comportar diante da zombaria das pessoas?
quando alguém zomba da minha fé, quando alguém desconfia da minha fé. Como é que esses irmãos resolveram isso? Vejam em Atos 1, 24 e 25. Atos 1, verso 24 e 25. Desculpe, Atos 2, 7, aí pertinho. Atos 2, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? E todos verso 12, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, estão embriagados. Isso aqui é uma coisa que a gente vê quando existem as manifestações de enchimento do Espírito Santo de Deus. Irmão, se você não tem discernimento do que está acontecendo com a vida de uma pessoa, não zombe. Pessoas que na hora do enchimento dão risada, outros sentam, outros caem, outros rodopiam. Tem muitas coisas que são assim. Se a gente nunca viveu, nunca passou, eu não posso julgar se eu não tenho discernimento. Eu não posso falar de uma coisa que eu não sei. Quando Deus me encheu do Espírito Santo de Deus, eu não caí, eu não rodopiei. Essas coisas, eu não fiquei rindo ou correndo. Comigo não houve isso, mas com outros irmãos houve. Então eu não posso falar de uma coisa que eu não sei, que eu não tenho discernimento. Às vezes Deus vai encher você e você fica quietinho sentado no banco. Então é bom a gente não falar de coisa que a gente não sabe. Mas existe uma coisa que eu posso analisar depois. A minha própria vida e alguém olhando de fora. Se você foi cheio do Espírito Santo de Deus naquele determinado dia, a sua vida daqui para frente não pode ser a mesma. Se você no dia do enchimento do Espírito Santo plantou bananeira, rodopiou, caiu no chão, saiu correndo, fez não sei o que, andou engatinhando, ou manifestações que a gente não sabe exatamente se é ou se não é, a sua vida posterior a isso precisa ser diferente. Se você era um mau funcionário na empresa, você precisa ser melhor. Se você era um brutão, nervoso, mal educado, você vai precisar melhorar nisso. Se dentro de casa você era uma péssima esposa, um mau esposo, um filho ruim, o enchimento do Espírito Santo, ele vem para nos alinhar a uma vida reta. Ele vem para consertar o que nós por muito tempo tentamos fazer e não conseguimos. Se éramos viciados em coisas ruins, esse enchimento do Espírito Santo vem para nos libertar, para tirar toda a sujeira, toda a água suja que entrou dentro da nossa vida. Você, mulher, dentro da sua casa, você vai se colocar no seu lugar como mulher, como esposa sábia. Você, marido, como um homem sábio. Dentro da casa de Deus, você aprendeu a obedecer. Sempre foi turrão, desobediente, boca dura. Tem que mudar. E eu que não entendo,
Se eu vejo alguém acontecendo isso na vida de uma pessoa, eu tenho que chegar e eu não entendo isso. Mas eu, como líder, como uma pessoa que trabalha com pessoas, eu vou olhar o fruto depois. Se você foi cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, agora você tem que dar fruto. O fruto de Deus precisa fazer parte da sua vida. Se você era um mau pagador, você vai precisar aprender a pagar agora. A vida reta precisará fazer parte da sua atitude agora. Porque você vem aqui, fala que está cheio do Espírito Santo de Deus, e faz todas as vezes esse escarcéu que alguns fazem. Sabe, vem, faz e acontece. Na segunda-feira você está lá falando um monte de coisas que não deve, causando problema na vida dos outros. Alguém que estava no culto no dia anterior te vê no dia seguinte. Meu Deus, a pessoa me entregou profecia ontem. A pessoa veio até mim, pôs as mãos, orou por mim. Olha o que essa pessoa está fazendo agora. Então, querido e amado irmão, e não é uma coisa forçada isso, sabia? O enchimento do Espírito Santo de Deus, ele não fica a gente não fica ali como, eu tenho que ser certinho, eu preciso fazer as coisas certas, eu preciso, não, é natural, é a sua vida agora, é uma vida do Espírito no seu espírito, que não tem força, é natural. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não quero mais fazer isso. Alguém, eu não sei explicar, mas eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma. E se você ver alguma coisa acontecendo na igreja que você não entende, você não passou por isso, não zombe, não zombe, deixa acontecer. Se o negócio for muito fora, e Deus der o discernimento para alguém aqui, que às vezes acontece, a manifestação na vida daquela pessoa não é a manifestação de Deus. Deus pode tocar a vida de um servo de Deus aqui, ele chegar perto e expulsar esse espírito maligno que está enganando aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. Porque às vezes também o diabo entra no meio dessas manifestações para trazer manifestações enganosas. Línguas que não são de Deus, profecias que não são de Deus, obras que não são de Deus, aqui também no nosso meio. Infelizmente ele entra no nosso meio também trazendo engano. Mas se você não tem esse discernimento, você não sabe, não zombe. Não zombe. Tá bom? Que Deus nos ajude. No final do mês, a gente, se Deus permitir, a gente conclui essa mensagem. Deus te abençoe, graça e paz. Vamos para os nossos avisos agora. Sim, um momentinho. Pastor Disseu. Eu vou até aí. Não, eu quero que o senhor fale. Na sequência que você estava falando, que nós não devemos julgar, porque se for do Espírito Santo, nós não vamos ter perdão nem nesta vida e nem na futura. Como os fariseus fizeram, né, pastor? Falaram que Jesus estava fazendo sinais por Beelzebul. Vamos para os nossos avisos.